E relatando um pouco a minha história, hoje eu quero falar das minhas origens, né? Sou filha de alemão com russo, polonesa, no do lado paterno, né? Meu avô era russo e minha avó era polonesa. Eles se conheceram na Alemanha e casaram ali na Alemanha. Minha avó, ela foi criada por alemães. E eles casaram lá, constituíram família, né? Daí chegou um tempo que eles vieram para o Brasil. Eles já tinham 4 filhos, todos homens, né? E daí o meu pai nasceu aqui no Brasil, quando eles já estavam um bom tempo aqui. Então nasceu meu pai era o segundo dos mais novos, né? Primeiro nasceu uma das tias, né? Uma das irmãs dele, depois meu pai. E daí teve uma irmã dele mais nova, né? Que nasceu. Então são 3 filhos que nasceram aqui no Brasil. E meu avô, ele aprendeu a falar fluente português, né? Falava bem. Ninguém dizia que ele não era daqui do Brasil, né? E minha avó que ela era polonesa, né? Criada por alemães, então ela falava polonês e também alemão. E nós tivemos muito pouco contato com a minha avó, né? Com a mãe do meu pai. Ela era uma pessoa assim bem reservada, né? Não saía muito. Nunca ela nos visitou. Nunca ela veio na nossa casa passear, visitar o filho dela, né? E os netos, as netas, né? E meu avô, o pai do meu pai, ele vinha com frequência. Lembro-me bem dele, né? Eu acho que a última vez que eu vi ele, eu devia ter uns 10, 11 anos, mais ou menos isso, né? E ele era aqueles russos de cabelo bem ruivo mesmo, mas ele era uma pessoa muito querida. Nós gostávamos muito dele. E a gente teve assim, não vou dizer contato direto, né? Mas eu acredito que umas 8, 10 vezes, né? Que eu tenha visto ele, né? Me, nós conversar e tudo. Ele gostava de brincar bastante, né? E minha avó já não, que ela era bem fechada, né? Não, mesmo porque ela não entendia o português, né? Então era ficava difícil também a comunicação com ela, né? E, e a minha mãe, minha avó e avô maternos, né? Eles também eram alemães. A minha avó materna, tanto que minha mãe falava, ela também era polonesa, né? Também polonesa, mas falava alemã. E o meu avô era alemão. Também vieram da Alemanha. E o meu avô, ele não falava nenhuma palavra em português. E a gente não entendia nada que ele falava. Ele falava aquele alemão bem, sabe? Da Alemanha mesmo, né? E minha avó também, ela normalmente falava em alemão, mas ela entendia e falava algumas palavras em português. E meus pais, eles falavam em alemão, né? Entre eles, nunca com nós. Quando tinha visitas ou entre os dois, né? Eles conversavam em alemão. E quando a gente chegava perto, né? Com nós, eles falavam em português. Então a gente não aprendeu muito bem a falar a língua, né? Aprendemos assim, mas muito pouco, né? E é. Eu fico chateada com isso, né? A gente ficou chateada muito. Na época a gente não ligava muito, né? Mas hoje eu penso, poderíamos ter aprendido uma segunda língua, né?
que o alemão é muito importante para a pessoa. Se a pessoa souber falar uma ou duas línguas, né, três, é muito importante para a carreira dela, para os benefícios, né, que pode ter. Mas nós não aprendemos. Minhas irmãs mais velhas aprenderam um pouquinho mais que nós, né? Mas também não foi suficiente, né? Que deveríamos ter aprendido. Mas então é isso. Hoje eu deixo a minha história e encerro esse vídeo. E se você tem também histórias para contar, deixe aí nos comentários. Ative o sininho, deixe seu like e até a próxima.